Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um seminário de Física Aplicada com aceleradores de partícula. Nessa edição, né, esse mês, temos o prazer de receber a doutora Cíntia Pires da Costa. Ela é recém-doutora. Ela vai falar sobre efeitos induzidos pela irradiação com íons de MER e elétrons de Kelvin em materiais prebióticos, radiólise e sputtering. A Cíntia foi orientada por Surênio, na PUC-Rio, e nós agradecemos a sua disponibilidade em falar para a gente sobre o seu trabalho, Cíntia, e toda a atenção é sua agora. Solicito a todos que enquanto a Cíntia estiver falando, a gente feche as câmeras para otimizar a banda de transmissão de todos, e na sessão de perguntas a gente reabre as câmeras. Muito obrigada, boa tarde a todos, muito obrigada pela presença de todos, muito obrigada pelo convite, professor Tiago, professor Manfredo. Bom, como o Tiago mencionou, eu vou apresentar para vocês hoje o meu trabalho da tese de doutorado, em que eu estudei a degradação de materiais prebióticos por íon de MEV e elétrons de Kelvin. Perdão. Antes de começar propriamente, eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso laboratório aqui na PUC-Rio. A gente faz parte do departamento de física. O nosso acelerador Van de Graaff, ele fica num prédio que é dedicado, costumava ser dedicado para o acelerador, porque quando o prédio foi construído, a ideia era investir em pesquisa de física nuclear. Atualmente, a gente tem essas 4 linhas disponíveis para trabalhar com o acelerador. Nosso grupo utiliza principalmente essas duas, a espectroscopia por infravermelho e a espectrometria de massa. E, em particular, os meus dados foram analisados por espectroscopia no infravermelho. Bem, os materiais prebióticos com que eu trabalho são aminoácidos, em particular glicina, valina e fenilalanina. Eles têm essa estrutura padrão aqui, onde um carbono central, um carbono alfa, é conectado a um grupo amino, a um átomo de hidrogênio, a um grupo ácido e a uma cadeia lateral. Essa cadeia lateral é a que diferencia todos os aminoácidos. Para a glicina é um átomo de hidrogênio, para a valina um grupo isopropil e para a fenilalanina um grupo fenilpropanoico. A glicina, como ela só tem um átomo de hidrogênio nessa cadeia lateral R, ela é o único aminoácido que não é quiral. E só um parêntese aqui, as moléculas quirais são essas que têm essa forma espelhada. A palavra quiral vem do grego, que significa mão, né, como as nossas mãos. São moléculas que têm 2 configurações possíveis, de maneira que não importa que movimento de rotação ou translação que você faça, você não consegue sobrepor as moléculas exatamente uma sobre a outra. Essas moléculas são aticamente ativas, obviamente cada uma desvia a luz polarizada para uma direção, e na prática, para aminoácidos, essa configuração é feita substituindo, trocando as posições entre a cadeia lateral R e esse átomo de hidrogênio, por isso que para a glicina não faz diferença. Apesar das propriedades físico-químicas desses 2 tipos de configuração serem as mesmas, quer dizer, uma valina L e uma valina D sublima na mesma temperatura, por exemplo, por alguma razão ainda desconhecida, a maioria dos seres vivos é composta apenas dos aminoácidos do tipo L. Outro fato de importância biológica é que a glicina é considerada um material não essencial, um aminoácido não essencial. Isso significa que o organismo consegue sintetizar a glicina sozinho, enquanto a valina e a fenilalanina são aminoácidos essenciais e que precisam ser absorvidos através da alimentação. Para o meu trabalho em particular, a propriedade mais importante desses aminoácidos é que eles são capazes de formar dipolos induzidos, o que é essencial para trabalhar com espectroscopia no infravermelho. Em particular, como esses materiais são sólidos à temperatura ambiente, os filmes que eu produzo, em geral, estão nessa forma zwitteriônica, onde esse átomo de hidrogênio do grupo amino migra do grupo ácido, migra para o grupo amino e a molécula fica nessa forma como um dipolo permanente. Bem, aminoácidos já foram detectados no espaço, na verdade, em particular,
em meteoritos e cometas, como o meteorito Murchison, que caiu na Austrália em 1969, onde todos os 20 aminoácidos básicos para a vida, como nós conhecemos, foram observados. E em 2016, talvez vocês se lembrem, a missão Rosetta reportou a presença de glicina no cometa 67P. Então, de um ponto de vista astrofísico, esses materiais existem no espaço, e uma vez que eles estão presentes lá, eles não estão expostos somente a condições extremas como baixa temperatura ou pressão, mas também a radiação ionizante, como, por exemplo, de partículas do vento solar ou de raios cósmicos galácticos. Então, a pergunta que surge uma vez que esses materiais estão presentes no espaço, quanto tempo eles conseguem resistir nesses ambientes tão inóspitos? Outra aplicação interessante de radiação ionizante interagindo com matéria orgânica é relacionada à física médica, onde a hadronoterapia parece ser uma alternativa melhor à radioterapia. Como a gente pode ver no exemplo desse gráfico aqui, um feixe de prótons, ele deposita o máximo de sua energia numa profundidade específica, enquanto que um feixe de raio-x, além de ter uma distribuição muito mais larga, é mais difícil controlar onde você deposita, a profundidade onde você deposita o máximo da energia. E na prática isso significa que se você quer tratar uma pessoa que tem, digamos, um tumor no meio do cérebro, os raios-x vão degradar as células cancerosas, mas eles não vão depositar a maior parte da sua energia no tumor, mas sim em tecido saudável e também em outras regiões em que a radiação cruza. Enquanto que um feixe de prótons ou de carbono, por exemplo, ele vai causar algum dano a entrar na pele da pessoa, mas ele vai direcionar a maior parte da sua energia na degradação do tumor. Essa foto aqui é só um exemplo de uma sala de tratamento, onde o paciente ele fica deitado, parado na maca, e a máquina que se move em volta do paciente para incidir o feixe com um melhor ângulo e distância para ser mais eficiente. Bom, os objetivos do meu trabalho são determinar as seções de choque desses aminoácidos quando eles são irradiados por íons de MeV e elétrons de keV, verificar como essas seções de choque de destruição dependem do stopping power do feixe. A gente também está interessado em aprofundar o nosso conhecimento da interação entre os projéteis e as moléculas do material, ou seja, a gente quer entender quais os processos físicos que estão acontecendo durante as irradiações, e, por fim, estimar quantidades relevantes, não só para a nossa área de pesquisa, mas que talvez possam ser aplicadas em outras áreas. Bom, para alcançar esses objetivos, eu utilizei o seguinte aparato experimental. Primeiro, nós preparamos as amostras. Usamos, basicamente, duas formas de fazer isso. A primeira é por deposição em vácuo. A amostra, que o aminoácido dele é comercial, ele é um pó. A gente deposita ele numa barquinha metálica, pela qual passa uma corrente, e esse sistema, como está em vácuo, né, o aminoácido aquecido, ele vai sublimar e ser depositado no substrato que está disposto logo acima. A outra forma é diluir o aminoácido em álcool e etanol, e pingar essa solução no substrato, que por sua vez está em cima de uma placa quente, e obviamente não podemos usar uma temperatura muito alta para não degradar o aminoácido, e o calor vai fazer a parte líquida evaporar e a gente só fica com um filme de aminoácido no final. Em seguida, a gente caracteriza as amostras por espectroscopia no infravermelho. Aqui eu coloquei os dois espectros de exemplo, usando os dois métodos de preparo de amostra. A gente vê que eles são diferentes, as principais diferenças são entre as proporções de alturas das bandas, e no caso da amostra pingada, as bandas são muito mais largas, o que significa que cada método está organizando as moléculas no sólido de maneira diferente. Bem, para produzir os íons de MeV, a gente utiliza o acelerador Van de Graaff, aqui da PUC-Rio. Nós trabalhamos com gases, tipicamente hidrogênio, hélio e nitrogênio. Então, esses gases são ionizados numa fonte de íons, eles são acelerados verticalmente, até que eles chegam a um ímã seletor. Esse ímã seleciona momento das partículas. E agora o feixe que está horizontal, ele é redirecionado para
linha da câmara infravermelho, onde a gente irradia as amostras e monitora a degradação por espectroscopia. A gente também tem um sistema de varredura, que é para garantir que a amostra vai ser completamente e homogeneamente processada. Para produzir os elétrons de Kev, a gente usa um canhão comercial, uma máquina bem menor do que o acelerador Van de Graaff, e que é basicamente um filamento que emite elétrons conectado a uma fonte de tensão em que esses elétrons são acelerados. Então, na nossa câmara de análise, a gente consegue bombardear as amostras com elétrons de Kev que incidem a 40 graus, com íons de MEV que tem incidência normal, e fazer essa análise por espectroscopia no infravermelho. Então, a rotina experimental é relativamente simples. Primeiro, nós caracterizamos a amostra por infravermelho, e depois nós expomos essa amostra ao projétil escolhido e acompanhamos por espectroscopia como a amostra é degradada. Esse acompanhamento a gente faz nos baseando na lei de Beer-Lambert, onde a densidade de coluna, ou o número de moléculas por centímetro quadrado do material, é proporcional à intensidade ou a intensidade da absorbância dos picos no espectro infravermelho. Então, os picos diminuindo significa o número de moléculas vibrando nessa frequência diminuindo também. Bom, agora eu vou apresentar os resultados e discuti-los. Eles estão divididos em 3 blocos. O primeiro sobre características das amostras não processadas. O segundo, os resultados dos feixes de íons. E, por fim, os de elétrons, no qual a gente também adicionou uma parte de modelagem teórica. Bom, o primeiro resultado foi a medida do E-value das amostras de valina e fenilalanina. Para quem trabalha com infravermelho sabe que o E-value é uma quantidade muito importante, porque você precisa dele para estimar a densidade de coluna do material. Então, a gente fez amostras de várias espessuras e combinou as medidas de espectroscopia no infravermelho com perfilometria, e também usando a lei de Beer-Lambert e a relação entre a densidade de coluna e as espessuras das amostras, para construir uma expressão e retirar os E-values para algumas bandas dos 2 materiais. Ressalto o fato de ser algumas bandas, porque como eu integro a absorbância, ou seja, eu tiro a área de picos específicos, então eu estou calculando o E-value desses picos específicos. E como eu mencionei, o método de preparo de amostras altera um pouco a forma do espectro, logicamente, esses E-values também são dependentes do método de preparo que eu utilizei aqui. O segundo conjunto de resultados é referente a como os espectros infravermelhos mudam de acordo com a temperatura da amostra. Então, a gente mediu uma amostra de L-valina a várias temperaturas e acompanhando o espectro infravermelho. Então, primeiro de temperatura ambiente até 40 Kelvin, que era a temperatura mínima que a gente conseguia alcançar no momento. Depois, aquecendo novamente até temperatura ambiente. Essa mesma amostra foi processada termicamente, ela foi colocada num forno a 120 graus Celsius por 12 horas, e esse processo de excursão foi repetido. Os resultados mostram que, primeiro, os espectros ficam mais resolvidos quando a temperatura diminui, e algumas bandas apresentam desvio para o azul. A gente vê também que esses resultados não representam uma transição de fase, porque os espectros são restaurados quando se volta para a temperatura ambiente, e o que significa que realmente não houve nenhuma transição de fase. De uma maneira um pouco mais quantitativa, a gente mediu as áreas de algumas bandas, e a gente notou que, de acordo com a queda da temperatura, as absorbâncias integradas, ou as áreas dos picos, aumentam. Esse aumento é linear, a gente pode ajustar esses dados por essa expressão aqui, onde S0 seria a absorbância integrada extrapolada a 0 Kelvin, TTR seria a temperatura de transparência, ou seja, a temperatura com que a absorbância final seria 0, embora a gente tenha que ter algum cuidado aqui, porque, obviamente, a essas temperaturas muito altas, a amostra já não seria mais um sólido. Alfa é um coeficiente de absorbância e delta-ni é o intervalo da banda analisada.
Bom, uma vez que não tem alguma razão física para o número de moléculas aumentar só porque a temperatura diminuiu, significa que, de acordo com a expressão da lei de Beer-Lambert, o aumento da absorbância integrada deve significar um aumento, uma variação do E-value de cada banda, ele vai diminuir. E, de fato, a gente conseguiu escrever essa expressão, dado que as densidades de colunas são as mesmas a qualquer temperatura, e fizemos essa curva para os E-values. Aliás, para o E-value dessa banda. Como eu mencionei também, as amostras, os espectros ficam mais resolvidos à medida que a temperatura cai, e a gente vê isso nesse gráfico aqui, em que a largura meia altura das bandas diminui com a temperatura, né? As bandas estão ficando mais finas, e aparentemente a tendência não é que a banda tenha uma espessura 0 a 0 Kelvin, ela não viraria um delta. Isso provavelmente tem a ver com quão rápido as moléculas no sólido são capazes de dissipar a energia que elas ganham da luz infravermelha durante a aquisição do espectro. Bom, esses dados foram publicados há um tempo numa revista de física de materiais a baixa temperatura, e só como um comentário, um dos vencedores do Prêmio Nobel em 1979, pela unificação da teoria eletromagnética com as interações fracas, o Abdus Salam, ele fez uma hipótese de que deveria haver uma transição entre aminoácidos D e L, e ele calculou a temperatura crítica máxima em que isso deveria acontecer. Desde então, ele fez essa hipótese em 1992, vários grupos experimentais têm tentado comprovar essa teoria dele, e, de fato, alguns observaram uma transição nas temperaturas previstas, mas até agora ninguém conseguiu comprovar que isso significa um aminoácido D virando um L. Só que existe alguma transição estrutural, talvez, da amostra. Ou seja, ainda aquela pergunta de por que os seres vivos são formados principalmente de aminoácidos L é um problema em aberto ainda. Bom, agora os resultados com feixe de íons. Como eu mencionei, a gente acompanha a degradação das amostras nos baseando na lei de Beer-Lambert. A gente, então, acompanha as áreas das bandas, né, a absorbância integrada em função da fluência do feixe. A gente vê que os decaimentos são exponenciais, e a gente ajusta com essa expressão aqui, onde S0 é a absorbância da região processável da amostra, sigma DAP é a seção de choque de destruição aparente porque a técnica de espectroscopia no infravermelho não é capaz de diferenciar se a amostra está sendo degradada por causa da radiólise, né, ou seja, pelas quebras moleculares, ou se é por causa de ejeção das moléculas, que é o sputtering. Essa infinita absorbância das bandas quando a fluência é muito alta, e ela pode acontecer de 3 maneiras. Ela pode representar uma molécula filha, um produto da radiação, por exemplo, nessa banda aqui, que vibra mais ou menos ou na mesma frequência da molécula precursora. Ela pode ser também alguma contaminação, que nada tem a ver com a amostra. A gente, em geral, tem problema com água e CO2. E pode ser o caso também que a banda desaparece completamente ao final da irradiação, então esse infinito seria 0. Bom, a gente quer verificar, então, a dependência dessas seções de choque com o stopping power eletrônico, não nuclear, porque nessas energias que a gente utiliza, o stopping power nuclear é bem baixo, de 10 a 100 vezes menor do que o stopping power eletrônico, então o stopping power eletrônico realmente domina. A gente mediu, então, glicina sendo bombardeada por feixes de prótons, de hélio e de nitrogênio, também de valina, acrescentando um feixe mais pesado, que foi o enxofre, e também repetimos essa metodologia para fenilalanina. Como vocês podem ver, os dados estão em log-log, o que significa, então, que essa dependência é uma lei de potência, mas, para nossa surpresa, essa potência é 1. Então, de fato, está sendo uma relação proporcional. E
Digo para nossa surpresa porque os dados da literatura mostram que para gelos astrofísicos essa potência é, na verdade, 1,5. E essa constante de proporcionalidade A para cada caso, o inverso dela vai ser uma densidade de energia depositada que é necessária para dissociar ou ejetar essas moléculas particulares. Esses trabalhos já foram publicados, o da glicina e da valina. O da fenilalanina está sob revisão no momento. Bem, a gente também trabalhou com feixes multicarregados, a gente queria ver a dependência da seção de choque aparente com o estado de carga do feixe. Então, a gente mediu amostras relativamente finas, relativamente porque esse era mais ou menos o mínimo que a gente conseguia ter picos bons o suficiente para analisar no infravermelho, e irradiou com feixes de 1,5 MeV de nitrogênio com 3 estados de carga diferentes. E considerando que aquela relação que a gente viu agora é válida, dessa proporcionalidade entre o sigma e o stopping power eletrônico, a gente consegue usar a expressão de Bethe-Bloch para reescrever o stopping power eletrônico de um projétil iônico para um projétil eletrônico de mesma velocidade. E então aparece essa dependência com a carga ao quadrado. Então a gente escreve a dependência da seção de choque aparente com a carga ao quadrado, e a gente faz essa conta para os dados experimentais, dados os sigmas que a gente recebeu, mediu, e nós notamos que esse valor calculado, ele é mais ou menos 10 vezes maior do que o previsto se eu usar os stopping powers eletrônicos previstos por Joy Lu. A expressão do stopping power do Joy Lu eu só utilizei porque ela faz uma correção para elétrons de baixa energia, então ela fica melhor do que Bethe. E também, utilizando os stopping powers previstos pelo código CASP, a gente vê que esse valor é quase 15 vezes maior. O CASP é 15 vezes menor do que o experimental. Embora eles concordem que, ao contrário do Joy Lu, que para um feixe neutro, a seção de choque de destruição aparente não deveria ser nula. Bom, esses resultados levantam algumas questões, em particular, será que o feixe está trocando de carga dentro do alvo? Então, o feixe vai atingir uma carga de equilíbrio em algum momento. A gente usa essa expressão aqui de acordo com o critério adiabático de Bohr, onde Zp aqui é o número atômico do projétil, V é a velocidade do projétil, e Vb vai ser a velocidade de Bohr. Então, para feixes de nitrogênios, eu construí essa curva aqui. Para o nosso caso de 1,5 MeV, a carga de equilíbrio vai ser em torno de 2,8. Obviamente, antes de ele atingir a carga de equilíbrio, ele vai ter um comportamento médio, que é descrito por essa expressão também proposta por Bohr, onde Q é a carga inicial do projétil, S é a distância que ele percorreu dentro do alvo, e λQ é um coeficiente de relaxação característico. Infelizmente, a gente não tem esse lambda para valina, ou para algum aminoácido que a gente tenha feito, então eu acabei utilizando um lambda de gelo de água, e como vocês podem ver, antes de atingir 4 nanômetros dentro da amostra, ele já atingiu a carga de equilíbrio. Embora, pelos nossos resultados, essa relação mais ou menos linear do sigma com Q quadrado pode ser um sinal de que, para a valina, esse lambda seja um valor um pouco maior e os dados estejam corretos. Outra questão possível e se, na verdade, o feixe trocou de carga antes de atingir a superfície do alvo? Isso seria um problema maior. De fato, como vocês viram naquelas fotos do Van de Graaff, a tubulação entre o ímã seletor de carga até a câmara de análise é relativamente grande, acho que são quase 5 metros. Então, a gente tem que ficar de olho nisso e provavelmente repetir esses dados em melhores condições para, pelo menos, confirmar se está tudo certo. Outra possibilidade é se, para esse caso de amostras muito finas, se os efeitos de sputtering são muito mais significativos do que o que a gente está imaginando.
Como a gente sabe de dados da literatura, de novo para gelos astrofísicos, mas é o melhor que a gente tem no momento, o sputtering ele varia com o quadrado do stopping power, e o que significaria então que o sigma poderia variar com a carga quarta. E de fato os resultados deram essa bela reta, em que foi possível que a gente medisse então o sigma aparente de um feixe com carga nula, e também obter o sputtering de um feixe de carga 1+. Embora esse resultado de sputtering para um feixe de nitrogênio parece ser muito pequeno, o que significa, de novo, que é uma boa ideia rever esses dados. Bom, a gente também mediu o sputtering de outra forma, partindo da definição de seção de choque aparente. A gente mediu amostras preparadas com espessuras diferentes, com feixe de 1,5 MeV de nitrogênio. Então, plotando esses resultados das seções de choque aparente em função do inverso da densidade de coluna inicial, a gente pôde estimar a seção de choque de destruição absoluta do feixe e também o sputtering total. Esse valor é 13 vezes o valor anterior, ele é bem mais razoável, mas notem que as barras de erro aqui também são bem grandes, então também tem que ter algum cuidado e provavelmente repetir essas medidas, incluindo mais pontos. Bom, agora os resultados com feixes de elétrons. A nossa ideia inicial aqui era medir projéteis de mesma velocidade inicial, então a gente utilizou feixes de próton de 1,8 MeV e elétrons de 1 keV para bombardear a glicina. Como vocês veem, os stopping powers deles são bem parecidos, mas a degradação é muito diferente. Os prótons degradam a glicina 10 vezes mais rápido do que os feixes de elétrons. Obviamente, essa amostra não era muito fina, 150 nanômetros, mas para os feixes de prótons isso não faz muita diferença, enquanto os feixes de elétrons provavelmente depositavam toda a sua energia dentro da amostra, o que significa que seria melhor usar, na verdade, para elétrons, um stopping power médio, onde a gente considera a energia incidente do feixe, a energia mínima para ele fazer dissociações, que a gente considerou em torno de 50 eletronvolts, e o alcance desse feixe dentro do material. Então, a gente calculou um stopping power médio de 35 keV por micron, mas isso não explica os resultados, na verdade vai até na direção contrária, porque se o stopping power aqui é maior, a destruição deveria ter sido maior. E o que a gente notou é que, de fato, para elétrons, a gente está medindo um efeito médio de várias colisões que transferem a cada colisão energia diferente para a amostra, mas que mesmo assim a gente consegue extrair uma espécie de sigma efetivo. Bom, isso nos motivou a fazer um estudo mais metódico de radiação de aminoácidos com feixe de elétrons, principalmente porque, ao comparar os nossos dados com o da literatura, a gente viu que os dados são muito dispersos, pessoas medindo amostras nas mesmas condições, exceto considerando a espessura da amostra, eles também medem seções de choque completamente diferentes. Então, a primeira coisa que a gente fez foi isso, verificar a dependência da seção de choque com a espessura do alvo. Então, nós irradiamos valina de várias espessuras com feixes de 1 keV e de 100 eletronvolts. Como vocês podem ver aqui, de fato, a seção de choque efetiva depende fortemente da espessura da amostra. Para o caso de 1 keV, amostras até mais ou menos 50 nanômetros, que é o alcance do feixe, o sigma varia relativamente pouco, mas à medida que você aumenta essa espessura, o sigma cai bastante. E isso acontece ainda mais abruptamente para o caso da amostra irradiada com energia menor. Outro detalhe importante é que, apesar de que as previsões de alcance, dado o stopping power de elétrons, por exemplo, para um feixe de 1 keV, vão dizer que a amostra, que o feixe,
alcança no máximo 50 nanômetros em uma amostra de valina, a gente bombardeou amostras que são 4 vezes maiores que isso e a amostra foi completamente destruída. O que significa que provavelmente outros processos estão competindo com a radiólise, provavelmente o sputtering. A gente também estudou a dependência com a energia do feixe, então a gente fixou agora a espessura da amostra, irradiou para várias energias. Fizemos 2 amostras, na verdade, uma amostra um pouco mais grossa, com energias relativamente mais altas, e uma amostra mais fina que a gente conseguiu produzir, a gente chegou a irradiar com 60 eletronvolts. A gente vê que a dependência da seção de choque com a energia é que essa seção de choque aumenta com a energia, o que vai em oposição ao que prediz Joy Lu e Bethe, porque nessa faixa de energia, se você aumenta a energia, o stopping power diminui, então também deveria diminuir a seção de choque, mas de novo a gente tem que ter cuidado para comparar coisas comparáveis. Aqui ele está falando de colisões binárias a energias muito específicas, e aqui de novo eu estou descrevendo um comportamento médio. Essa dependência do sigma com a energia incidente, ela vai com uma potência de 1,5, que é muito parecida com como o alcance do feixe varia com a energia. E para o caso de amostras finas, que a espessura da amostra é menor que o alcance do feixe, significa que o feixe vai processar sempre todas as moléculas que estão no alvo, porque ele está atravessando, e provavelmente onde ele deposita o máximo de sua energia está dentro da amostra. Então faz sentido que o sigma aumente com a energia dessa forma. No caso de amostras espessas, o feixe, quanto maior a energia do feixe, maior o alcance de acordo com essa relação, o que significa que vai aumentar o número de moléculas que o feixe pode processar. Então, de acordo com a expressão para a seção de choque, ela deveria cair porque eu estou aumentando o número de moléculas processáveis, o que não é o que a gente observa. Bom, também verificamos a dependência da seção de choque com a temperatura da amostra. A gente mediu para a valina. Infelizmente, a gente teve que descartar uma das temperaturas, porque estava tendo muita contaminação de água, e se o feixe já não atravessava a amostra com água depositada em cima, isso seria impossível. Mas nós notamos que o sigma aumenta com o aumento da temperatura, e, curiosamente, para baixas temperaturas, ou seja, de 10 Kelvin até 150, esse aumento é relativamente pequeno, mas para temperatura ambiente, esse aumento chega quase a uma ordem de magnitude. Dados para outro aminoácido, para a glicina, bombardeados com elétrons também de 2 e 1 keV, também comportam de maneira muito similar. A baixas temperaturas, a mudança da seção de choque é pequena, mas é muito grande quando você vai para a temperatura ambiente. Bom, para entender um pouco melhor como esses projéteis eletrônicos estão interagindo com materiais orgânicos, a gente utilizou o código Cassino para simular a irradiação de valina por elétron de keV. Esse código é bem interessante, ele simula muitas condições laboratoriais úteis, como a energia incidente do feixe, o ângulo, a estequiometria da amostra, a densidade da amostra. E ele também retorna parâmetros importantes, como as trajetórias dos elétrons, o alcance do feixe, esse parâmetro CL, que é a catodoluminescência em função da profundidade, o qual a gente considera ser proporcional à energia depositada pelo feixe naquela profundidade Z. O problema é que esse programa ele não considera a degradação que o feixe faz na amostra. Então, não importa a fluência do feixe, para o Cassino, a amostra é sempre virgem ou não processada. Aqui nós temos 2 exemplos de simulação de 1 keV de elétrons incidindo em valina, aqui com incidência normal, aqui é um ângulo de 40 graus. As linhas na simulação representam as trajetórias dos elétrons, os pontos
representam os locais onde houve colisão. As linhas amarelas são os elétrons de maior energia, né, assim que o feixe entra na amostra, e à medida que ele vai perdendo energia com as colisões, ele se torna uma linha azul, que representa as energias mais baixas. As linhas vermelhas são os elétrons que vão ser retroespalhados da amostra. Como vocês podem ver na distribuição aqui, essa região de profundidade Z é onde o feixe deposita a maior quantidade de sua energia, e esse máximo, ele se aproxima da superfície de acordo com o aumento do ângulo de incidência do feixe. O raio do feixe importa muito pouco, porque as trajetórias dos elétrons são independentes, mas para a simulação, o número de projéteis que é utilizado importa bastante. A gente, por praticidade, divide a amostra em um número de camadas e máximo, e agora a gente reescreve, então, essa deposição de energia em função da camada I, ao invés da profundidade Z. E, como vocês podem ver também, a distribuição ela é muito bem ajustada por uma função gaussiana. Se eu ploto, então, esses coeficientes CL em função das camadas I da amostra, eu consigo dispor no mesmo gráfico simulações de feixes de várias energias e tirar os parâmetros da gaussiana para cada caso. Então, aqui a gente tem esses parâmetros em função da energia do projétil, onde aqui o W é o desvio padrão, o Z0 é o local onde o feixe deposita a maior parte da sua energia, RP é o alcance projetado, é a região média onde os projéteis conseguem chegar dentro da amostra, a largura é a meia altura da distribuição, e Z máximo é a profundidade máxima que pelo menos um dos projéteis consegue chegar dentro da amostra. Então, uma amostra de espessura de 60 nanômetros, por exemplo, ela vai ter uma densidade de coluna total NSP, onde ela vai ter uma região máxima processável Nmax. Apesar de essa região ser destruída primeiro, essa região tem uma chance de ser destruída a fluências muito altas, porque esses projéteis podem chegar até essa profundidade aqui, mas também vai ter uma parte que não vai ser processada nunca, porque os projéteis não alcançam. Bom, então agora que eu mostrei o que o programa pode fazer, o problema que a gente quer resolver é construir um modelo para lidar com alvos espessos. Bom, eu não sei qual é a expressão da seção de choque para um alvo espesso, mas eu sei como é para um alvo fino. Eu sei que a seção de choque vai ser definida como a taxa de dissociação das moléculas, ou seja, quantas moléculas eu consigo destruir, dado o número de projéteis incidindo sobre o alvo, dividido pelo número de moléculas que estão disponíveis para serem degradadas. Então, nossa abordagem é pegar uma amostra que é muito grossa e dividir em várias amostras finas. E então, eu consigo calcular um sigma médio dessa maneira. Escrevo, então, o sigma I, que vai ser a seção de choque de destruição de cada camada I, e NI de F vai ser o número de moléculas processáveis na amostra. Experimentalmente, a gente não consegue medir discretamente cada NI, com F-tiro a gente só mediria a soma, mas a gente já consegue, então, construir essa forma da seção de choque de destruição média. E, então, a gente quer construir a evolução da densidade de coluna com a fluência e comparar com os nossos dados experimentais. Para um alvo espesso, vai ter essa parte que evolui com a fluência, dada a região processável da amostra, e obviamente vai ter uma região que não vai zerar nunca, porque o feixe não alcança. Para um alvo fino, N infinito vai ser simplesmente zero, e a gente cai no caso do começo. Bom, como primeira aproximação, a gente está considerando só a radiólise. Então, a gente define um sigma zero
como sendo a seção de choque de destruição máxima, porque toda a energia está indo para a radiólise e não para outros processos. E essa seção de choque é definida como a energia incidente do feixe, ou a energia disponível para causar dissociação, dividida pelo quanto custa dissociar, em média, uma molécula da amostra e quantas moléculas estão disponíveis para serem dissociadas. Então, repetindo aqui a expressão da densidade de coluna, a gente avalia ela em duas partes, a parte que não vai mudar nunca, que é a parte onde o feixe não alcança, e a parte que vai evoluir com a fluência do feixe. Então, a gente consegue construir essa parte, e a gente vê que eu estou trabalhando com uma soma de exponenciais, onde aqui, de novo, o sigma-i vai ser a seção de choque de destruição de cada subcamada I, e cada sigma-i vai ser uma fração do sigma máximo, e eu consigo tirar essa fração dado ao output que o Cassino me dá, que é a energia depositada pelo feixe naquela determinada camada. Então, para uma amostra cuja densidade de coluna depende da profundidade e da fluência do feixe, a gente consegue escrever essa expressão para a seção de choque, e resolvendo em F e depois em Z, a gente fica com essa expressão para a densidade de coluna em função da fluência. Para para uma amostra espessa, nós temos que integrar até a região onde o feixe alcança, que é Z máximo, e somar a contribuição da parte da amostra que nunca vai ser degradada. Enquanto que para uma amostra fina, a gente integra até a espessura total da amostra, já que o feixe está atravessando, e N infinito vai ser zero. Bom, então, repetindo essa informação, como eu disse, a gente está tratando uma soma de exponenciais. Dada a distribuição que o Cassino dá, vocês veem que algumas camadas vão receber muita energia, então elas vão ser destruídas primeiro, se a gente analisa a densidade de coluna em função da fluência, enquanto as camadas no final vão receber pouca energia, então vão cair muito lentamente. Então, apesar dos dados experimentais mostrarem uma exponencial, a gente está, na verdade, trabalhando com uma soma de exponenciais. Cada camada está variando de maneira ligeiramente diferente. A questão é que o comportamento médio, surpreendentemente, pode ser bem ajustado por ou uma exponencial decrescente mais uma constante, ou duas exponenciais decrescentes em que a segunda exponencial cai bem lentamente. Aqui é a mesma informação, mas ao invés de avaliar a densidade de coluna em função da fluência, a gente está avaliando em função da profundidade. Então, a gente vê a distribuição do Cassino na região em que ele deposita, o feixe deposita mais energia, vai ser a região que vai ser degradada primeiro. A região que ele deposita pouca energia vai ser degradada muito mais lentamente, vai ser aquela região de interface. E onde o feixe não alcança, não vai ser degradado nunca. Aqui, novamente, a mesma informação, mas aqui do ponto de vista de onde o feixe deposita energia nos precursores. Como vocês podem ver, para fluência zero, a amostra é virgem, então o feixe pode depositar energia da maneira que o Cassino prediz, então a curva é exatamente igual. À medida que a fluência do feixe aumenta, a deposição de energia é a mesma, mas a energia que vai para os precursores diminui porque você diminuiu o número de precursores. Há uma certa fluência, essa curva vai ser plana para algumas camadas, o que significa que as moléculas precursoras nessas camadas estão recebendo a mesma quantidade de energia. E, por fim, essa concavidade vai virar, essa região vai ser completamente degradada, e vai sobrar somente aquela região em que o feixe deposita pouca energia e vai representar aquela queda com a segunda exponencial. Bom, anteriormente a gente estava avaliando o comportamento camada a camada, aqui a gente vai ver o comportamento geral. Então, para uma amostra em relação à dependência com a energia,
a gente vê que realmente acontece aquilo de ter uma queda rápida por causa daquelas primeiras camadas que são destruídas, e depois uma queda mais lenta, representando aquela região de interface que está sendo degradada muito lentamente. Não porque não há moléculas disponíveis para serem degradadas, mas principalmente porque a deposição de energia naquela região é muito baixa. Aqui a gente mostra um exemplo, substituindo para uma amostra de espessura de 2 microns, e observa esse comportamento. As amostras com maior energia são degradadas mais rápido, e aqui nesse inset, o interessante é que o fitting com uma exponencial é muito razoável para todos os dados. Em relação à dependência com a espessura, nós também observamos isso. Amostras muito finas vão ser degradadas com uma exponencial só. A amostra mais espessa vai ter esse comportamento de uma queda rápida primeiro, e depois uma segunda queda um pouco mais lenta, referente àquela região de interface da amostra. E notem que a amostra mais fina não é a que tem degradação maior. Na verdade, a amostra com espessura próxima à região, à profundidade onde o feixe deposita mais energia, é que tem um comportamento médio de ser degradada primeiro. Bom, obviamente, esses materiais não são encontrados puros no espaço, então a gente também fez algumas simulações para comparar uma amostra, o caso de uma amostra mais realista. Então, aqui a gente simulou uma amostra de valina misturada com água, com gelo de água, na verdade, onde esse material está depositado sobre um substrato de silicato e está coberto por um gelo de CO2. Já que a gente quer a destruição da valina, a gente calcula o sigma do material prebiótico, que é a valina. Então, a gente tem que considerar somente a energia do feixe que é direcionada para a valina, o número de moléculas de valina disponíveis e quanto custa para dissociar, em média, uma molécula de valina. A gente pode, então, escrever a expressão para a densidade de coluna da valina, onde esses índices IB e IA aqui, eles vão delimitar a posição da valina dentro do material, porque, como vocês viram nas simulações do Cassino, a profundidade depende, a deposição de energia depende da profundidade de onde a amostra está. E para esse caso aqui particular, que a gente fez a valina na profundidade de 30 nanômetros, a gente viu que um feixe de 2 keV ele vai depositar em torno de 2% da energia na amostra. Dos dados de íon, a gente tinha tirado aqui a dose mínima para dissociar, em média, uma molécula de valina em torno de 16 eletronvolts, e, dado esses 38 eletronvolts disponíveis, cada projétil de 2 keV aqui vai dissociar, em média, 2,5 moléculas de valina. Bom, finalmente a gente compara os nossos resultados experimentais com os resultados do modelo. Eles concordam que a energia, com o aumento da energia, aumenta a degradação das amostras, mas, exceto para o caso de 100 eletronvolts, todos os dados mostram que o modelo subestima a degradação do material. Todos os dados experimentais estão abaixo das curvas teóricas. Esses dados são confirmados pela dependência com a espessura também. O modelo aqui também subestima a degradação do material pelos feixes de elétrons, e isso muito provavelmente indica que não só a radiólise está fazendo alguma coisa com as amostras, mas outros processos, provavelmente o sputtering. Então, a gente fez uma primeira aproximação para incluir o sputtering nesse modelo. Por enquanto, a gente só fez simulações numéricas, não tem uma expressão analítica ainda, mas a ideia é que escrever uma expressão para o sputtering do precursor na superfície da amostra,
Esse sputtering ele vai depender do sputtering total, que é constante, né? A todo momento um número constante de moléculas na superfície da amostra está sendo removido, e depende também da concentração de precursores na superfície da amostra. Essa concentração, obviamente, vai depender da radiólise, porque à medida que o feixe processa a amostra, o número de moléculas π vai variar. Então, nessa figura aqui, a gente mostra um exemplo em que a cada passo de fluência, 3 nanômetros de material são removidos. Então, no começo, o que acontece? A radiólise processa bastante o material, e no fim, no meio, esse processo chega a um equilíbrio, onde a radiólise e o sputtering vão estar em pé de igualdade, de maneira que a quantidade de material que vai ser ejetado, tanto de filho quanto de pai, vai ser constante. Não igual, mas constante. E essa expressão, isso é um chamado de regime estacionário. Essa expressão aqui descreve o sputtering nesse regime estacionário, onde esse termo aqui dentro da exponencial, ele representa a probabilidade de você remover uma molécula da amostra que não tenha sido processada ainda pela radiólise. Então, essa figura aqui resume esse comportamento. No começo tem uma queda grande do número de moléculas precursoras, devido à radiólise e o sputtering trabalhando em conjunto. Depois de um tempo, o sistema atinge esse equilíbrio, esse regime estacionário, e a molécula a amostra vai sendo processada um pouco mais lentamente. Isso significa que o alvo está sendo afinado. Você pode imaginar que a superfície está se aproximando do substrato, ou o substrato está se aproximando da superfície, e a um certo ponto de fluência, você vai ter removido todas as moléculas da amostra, e o feixe vai furar o alvo. Bom, por fim, a gente juntou todos os nossos dados experimentais em função do stopping power. A gente nota que, para os dados de íon, aquela relação entre o sigma e o stopping power eletrônico com potência 1 é bem razoável, mas que para os dados de elétrons, essa curva subestima, essa curva superestima os resultados de elétrons. Outra coisa também é que elétrons mais energéticos são bem menos eficientes para a degradação dos materiais, o que indica provavelmente a existência de um stopping power limiar. Isso significa que um feixe, por exemplo, de 10 kV de elétrons, ele tem um stopping power tão baixo que ele não consegue fazer degradação da amostra, então ele vai fazer muitas colisões até chegar na energia mínima para ter esse stopping power e, de fato, processar essas amostras. E não por acaso, essa região entre o stopping power com limite inferior e com limite superior, os dados experimentais estão nessa região. Como aplicação, a gente está interessado em calcular as meias-vidas desses materiais em ambientes astrofísicos. Então, a gente fez, por exemplo, para a fenilalanina no meio interestelar. Para isso, a gente precisa calcular a taxa de destruição desse material, devido a cada raio cósmico. A gente considera, então, a distribuição dos fluxos dos materiais dos íons mais abundantes. A gente precisaria das seções de choque desses materiais. Obviamente, a gente não tem para todos os feixes e todas as energias, mas se vale aquela relação que a gente obteve para íons, a gente consegue substituir nessa expressão, porque o stopping power é muito bem conhecido, e fazer, então, essa conta. Então, aqui, como exemplo, para hidrogênio, que é a espécie mais abundante, a gente consegue estimar a meia-vida desses materiais no meio interestelar
para a fenilalanina, por exemplo, ser em torno de 21 milhões de anos. Obviamente, para fazer a conta no total, a gente tem que considerar a contribuição das outras espécies mais abundantes, e fazendo essa conta, a gente chegou no número de em torno de 10 milhões de anos. Para elétrons, a gente fez a mesma coisa, mas avaliando glicina no sistema solar a uma unidade astronômica de distância. Então, a gente tem que considerar aqui não só o fluxo de íons, mas o fluxo de elétrons, que também é bem abundante. E a gente obteve um valor muito menor, que foi de quase 3 dias. Isso acontece principalmente porque os elétrons eles vão ser bastante destrutivos, os elétrons mais abundantes nessa faixa de energia. E lembrando que a gente está considerando aquela mesma situação dessa expressão valer para eu fazer essa conta. Mas, como a gente viu na figura aqui, essa relação superestima o valor do sigma e do stopping power para o caso de elétrons, ou seja, para esses dados, provavelmente isso aqui é um limite inferior. Por fim, eu gostaria de concluir que está muito claro que a dependência da seção de choque com o stopping power para íons é proporcional, o que, de novo, foi uma surpresa, porque para gelos é muito bem estabelecido que essa relação é não linear, ela vai com uma potência de 1,5. Que a gente observou também que as seções de choque de destruição aparente, elas variam com a carga elevada à quarta potência, o que significa que elas variam com o stopping power ao quadrado e provavelmente significam um efeito de superfície muito significativo, provavelmente relativo à dominância do sputtering em relação à radiólise para aquelas amostras mais finas. Para os dados de elétrons, nós percebemos que essa relação entre o sigma e o stopping power superestima os dados experimentais, muito provavelmente porque as seções de choque de elétrons têm uma dependência muito forte com a espessura da amostra, e dos resultados do modelo do Cassino, a gente viu que o modelo subestima as medidas experimentais, o que significa que a gente tem que melhorar o modelo, incluindo, por exemplo, a contribuição do sputtering. Para o futuro, a gente precisa melhorar aquelas medidas de feixes multicarregados, porque os dados parecem bem promissores. Também a gente gostaria de aplicar outras técnicas para medir sputtering, por exemplo, o RDS, e, obviamente, analisar moléculas mais complexas, moléculas mais orgânicas complexas, tem um interesse em particular para aplicações possíveis de física médica, e a gente também quer trabalhar para melhorar o modelo do Cassino, para incluir, em particular, essa dependência com o sputtering e, possivelmente, os efeitos de temperatura das amostras. Bom, muito obrigada às agências de fomento e, principalmente, pela atenção de vocês. Muito obrigado, Cíntia, excelente apresentação, bastante complexo o seu trabalho. Eu gostaria de iniciar a sessão de perguntas perguntando se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento para a Cíntia, para a gente começar a discutir sobre o trabalho dela. Cíntia, para quebrar o gelo aqui, acho que eu vou fazer uma pergunta, tá bom? Eu vou fazer a pergunta lá sobre aquele seu slide falando sobre o estado de carga dos íons entrando na amostra, né, que nos primeiros 4 nanômetros o íon chega no estado de carga de equilíbrio. Quando a gente pega uma tabela tipo Stream ou o ICRO, as tabelas experimentais são um pouco mais difícil da gente garantir isso.
Eu não conheço essa Joylu, e eu não tenho certeza se o CASP faz esse tipo de cálculo, mas quando você tem essa oscilação do estado de carga, você também tem variação do stopping power. Isso significa que uma tabela como o String e o ICRO, por exemplo, elas apresentam o stopping power para o íon no seu estado de carga de equilíbrio daquela energia, né? Então, por exemplo, quando você mostra que nos primeiros 4 nanômetros o estado de carga está variando, o stopping power na superfície é diferente do ICRO, diferente do String, diferente das tabelas. No meio do caminho também, só vai bater com a tabela lá nos 4 nanômetros, né? Eu não sei se... Porque aí você mostra alguma análise do estado de carga, mas eu não sei se você levou em consideração essa variação do stopping power na superfície. Eu pergunto isso porque tem uma publicação do Nuno Barradas junto com o pessoal da África do Sul, onde eles mostram que para RBS e ERDA de alta resolução, essa variação de poder de freamento é relevante na análise, né? Então tem outros efeitos além do simples conjectura teórica de que o poder de freamento está variando. Não sei se isso tem algum impacto na superfície, na avaliação da degradação dos aminoácidos na superfície. Você poderia fazer algum comentário a respeito disso? De fato, eu não considerei isso do stopping power variar até os 4 nanômetros. Bom, dos dados experimentais eu tirei essa inclinação só fitando os dados. Joylu aqui é só a expressão do stopping power, com a correção para elétrons de baixa energia, em que eu utilizei essa relação aqui, porque eu sabia essa constante de proporcionalidade para a valina, e eu sabia o stopping power do elétron aqui era 59 elétron volts, para ter a mesma velocidade que um feixe de 1,5 MeV de nitrogênio. O CASP, eu fiz tanto que ele deu valores diferentes, né, mas eu não conferi de outras maneiras. Eu pedi para ele rodar o stopping power, mudando a carga, forçando, né, que ele ficasse na carga que eu queria, e ele me deu essa inclinação. E se eu rodasse para a carga de equilíbrio, deixando ele solto, ele batia com os pontos, quer dizer, ele era coerente com ele mesmo. Mas, de fato, eu não considerei isso dessa variação do stopping power até que o feixe atingisse a carga de equilíbrio. E, de novo, como eu estou com esse problema de a amostra talvez seja muito grossa, talvez não faça diferença, porque se em 4 nanômetros ele entrou na carga de equilíbrio, eu deveria medir a mesma coisa. O problema e foi o que a gente ficou um pouco na dúvida, se de fato talvez o feixe estava trocando de carga antes de entrar na amostra, porque eu encontro valores de seção de choque bem diferentes, não está na barra de erro a diferença para eu falar a medida não está ótima. Então... Mas a sua suspeita vem de algum... A sua suspeita de que ele muda de estado de carga ainda no voo vem da onde? Quer dizer, imagino que seja alto vácuo ali, né? Sim, mas é só do fato de como as cargas deram muito diferentes, as seções de choque deram muito diferentes. Se eu estou errando na fluência, porque o feixe mudou de carga no caminho, então aqui no meu copo de Faraday eu vou dividir a fluência por 3, e na verdade eu estou com o número errado. Então, em princípio não deveria, porque como você mencionou é alto vácuo, mas pintou essa dúvida e a gente gostaria de confirmar de alguma forma. Entendi. Aparentemente a minha pergunta realmente quebrou o gelo. Temos 2 perguntas na fila. Manfredo, por favor. Oi, Cíntia. Obrigado pela apresentação. E olha, adorei. E com a grande vantagem que a cada vez que eu começava a formular uma pergunta, no slide seguinte você respondia a minha dúvida. Que ótimo. O que é genial. Mas eu continuo com algumas dúvidas um pouco mais, digamos, gerais. Então, primeiro, alguns termos que você usa de uma forma um pouco solta, então eu queria saber se eu estou entendendo direito. Você chama a seção de choque qualquer destruição da tua molécula, tanto faz o que está destruindo, quer dizer, basicamente destruiu uma ligação, você já está feliz e aquilo já é uma seção de choque de destruição.
Isso. Você não especifica qual é a ligação ou qual é a banda que você está destruindo, é isso? Isso. Então, você A não gente faz sessão de choque integral. Exato. Na verdade, a gente faz uma coisa que provavelmente não é o ideal, mas quando eu analiso os dados, eu analiso sempre para 3 bandas ou mais, em geral 5, e você vê que os resultados não são exatamente iguais. Então, talvez eu pudesse atribuir como uma destruição seletiva se eu analisasse, olha, essa banda é uma ligação de CH, essa banda é um composto nitroso, por exemplo. Mas, na prática, principalmente para fazer aquelas contas de astrofísica, a gente acaba usando um sigma médio. Então, por isso que às vezes as barras de erro são grandes, porque as bandas variam um pouco. Eu só queria entender o que você chama de terminologia, porque mesmo essa dúvida eu tive na tese, eu tive que pensar um pouquinho. Aí, a segunda coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: claro, você trabalha com filmes finos de aminoácidos, trabalha com amostras em condição de laboratório, mas a vida real é um pouco diferente. Elas estão num gelo de cometa, misturadas com um monte de porcaria. Os prótons não são exatamente de MEV, mas são de GeV. Cria um monte de eletrosecundário dentro do gelo do cometa. Então, eu queria saber quão razoável é esse teu trabalho frente a um aminoácido, lá uma colônia de aminoácidos num cometa de 10 metros de diâmetro, todo mundo dissolvido naquele gelo e sendo bombardeado com prótons de um GeV. Quer dizer, eu acho que a situação no espaço sideral obviamente é diferente do laboratório, mas a gente, claro, que pode aprender com seus dados, entender como funciona, entender os processos. Só que eu queria que você certamente deve ter pensado nisso, como que a vida real e os nossos dados de laboratório se relacionam. Quer dizer, você poderia comentar um pouco isso? Sim. Bom, claro que eu começo com material puro, que é o mais fácil, né? Então, se eu consigo entender isso, eu consigo ir complicando as coisas. De fato, a gente está com previsão de fazer algumas medidas com o professor Dimas, lá de Londrina, que ele estava para mandar para a gente umas amostras de alanina misturada com argila, se eu não me engano, para processar com elétrons. E, de fato, a relação com o caso real é bem complicada. Como eu mostrei no começo, os meteoritos que caíram aqui na Terra tinham aminoácidos intactos, só que estavam dentro do meteorito, ou seja, eles ficaram bem protegidos. Mas, por exemplo, nossos aminoácidos, quando eles são degradados, eles formam uma estrutura meio polimérica, que são chamadas de tolins aqui, em geral é essa banda que representa. E tem um artigo do Carl Sagan que ele descreve esses materiais e ele explica que a cor dos asteroides tem aquela cara grafitizada, aquela cor mais escura, provavelmente era em relação à degradação de compostos orgânicos que estavam naquela superfície. Perfeito. Mas a superfície é o que menos interessa, quer dizer, eu estou muito mais interessado no miolinho lá que preserva os aminoácidos e que eventualmente transporta a vida de uma galáxia para outra. Certo. Então, de fato, se a gente acredita que a origem da vida é externa, esses materiais prebióticos teriam que ficar protegidos, por exemplo, dentro de um asteroide para depois cair num lugar propício para a vida se desenvolver. Tá. E a última pergunta é um pouco sobre a recombinação. Você chegou a pensar em recombinação? Porque quando se irradia material orgânico, em geral ocorre o que se chama em português de tesouramento, scissoring, né? Eu não sei muito bem como traduzir, a quebra molecular, mas também nós temos a recombinação. E essa recombinação, de certa forma, faz as coisas ficarem mais duras, mais complexas e cria novas moléculas. Certo. Para esse trabalho específico, a gente não deu muita atenção para os produtos, mas para, de fato, a degradação do material. Mas, para os dados de elétrons, a gente estava discutindo isso porque, em relação à temperatura, né? Por alguma razão que a gente ainda não entendeu, elétrons processam mais lentamente amostras frias do que amostras quentes,
Mas para íons é o contrário. Para íons, amostras frias, elas têm a seção de choque muito maior do que amostras à temperatura ambiente. E talvez o professor Enio possa me corrigir se eu falar besteira, mas a gente estava discutindo se a recombinação era uma possibilidade, porque o track do íon é muito mais largo, né, do que o track de elétrons. Então, talvez você esteja jogando os produtos muito mais longe e isso seja mais difícil de recombinar, então o íon vai destruir muito mais a amostra. Enquanto que o track de elétrons, que é pequeno, talvez os produtos fiquem muito perto ali e você consiga recombinar. Perfeito. E o decaimento seria mais lento. Legal. E quais são as hipóteses que você usou para meia-vida? Você fala em meia-vida, mas eu não entendi muito bem o que você quer dizer com isso. Bom, a principal hipótese equivale àquela relação do sigma com o stopping power, né? Porque, de novo, eu não tenho a medida de todos os sigmas para todos os projéteis em todas as energias com esses fluxos. Mas o stopping power eu conheço de programas como o TRIN, por exemplo, então eu posso estimar isso. Para o caso de elétrons, a gente especificou que o material tinha que estar a 1 unidade astronômica do Sol, né? Então mais ou menos a distância da Terra. É isso que eu queria saber. Certo. E, obviamente, aqui eu estou tratando principalmente de dados à temperatura ambiente, que não é o caso do meio interestelar. Então, mas, em princípio, isso deveria ser uma correção de um fator 2 nos sigmas, que não deveria afetar demais a estimativa das meias-vidas. Bom, tá bom, obrigado. Obrigada, senhor. Super divertido, trabalho muito, muito, muito divertido, adorei. Que bom. Antes de eu passar para o Neme, deixa eu só aproveitar a onda de uma pergunta do Manfredo a respeito da recombinação. Na espectroscopia de infravermelho, você não teria essa informação, né? Porque a recombinação seria uma forma de ligação diferente, mas dos mesmos materiais que absorveriam na mesma banda. Então, exato. É isso mesmo? Exato, que é o mesmo problema de eu não conseguir, às vezes, separar as moléculas filhas das moléculas pais se elas estão vibrando na mesma frequência. Então, a banda não vai zerar e eu não consigo dizer... Quer dizer, a técnica que eu uso para separar pelo menos os filhos uma banda zera, se a outra banda não zera, eu normalizo as duas e faço a diferença, e eu consigo acompanhar o crescimento do filho. Mas se é exatamente a mesma molécula, aí não teria jeito, porque nenhuma banda zeraria. Uhum. Neme, você tem perguntas? Acho que sobrou duas, já que vocês já perguntaram tudo. Eu também gostei muito do seminário, senti muito interessante, realmente, tá certo. Eu fiquei... Desculpe o barulho, mas tá certo. Eu fiquei curioso com algumas coisas. Porque apesar de você fazer a varredura do feixe na amostra, tá certo? Quer dizer, para ter homogeneidade e tudo, teria talvez o problema de você talvez controlar a temperatura na amostra devido à incidência de feixe, dependendo do fluxo que você está usando, né? Da intensidade do feixe que você está usando. Isso não você controlou isso de alguma maneira? Você tinha uma intensidade constante? Como é que era essa história? Isso. Em geral, isso não é um problema. Uma intensidade média, né? Porque você tinha uma varredura, né? A gente trabalha com correntes muito baixas, então, em geral, isso não é um problema. Do tipo 2 nanamperes. Não... A gente já fez esses testes para ver se a amostra estava sublimando e não tivemos nenhum problema. Não tiveram problema de degradação por causa disso. Principalmente para os feixes íons mais pesados pode ser um problema. Tá? Exato, mas não... Mais leves, não imaginaria. E outra coisa, você falou, né, quando você fez o seu modelo de taxa de sputtering, né, você sempre imagina que a taxa de sputtering ela digamos assim, está sempre sobre o mesmo tipo de material, né? Mas quando você está irradiando, e se você estiver mudando por radiólise ou por outro motivo, você está criando outros tipos de moléculas, e essa taxa de sputtering talvez mude com o tempo, não porque você está mudando a composição da superfície conforme vai tirando, que você vai ter se eu entendi bem o seu modelo, você vai ter uma degradação maior mais na parte interna, onde você tem o máximo, né, do pico de deposição de energia. Então, naquela região, você vai ter uma
composição diferente, então a taxa de sputtering também deve mudar, né? Ela deve ser uma taxa de sputtering que não é constante com o tempo, não é isso? Isso, como o feixe está processando a superfície da amostra, então a taxa de sputtering, talvez eu tenha me expressado mal, o sputtering total vai ser o mesmo, porque o número de moléculas na superfície vai ser o mesmo, eu vou continuar removendo a mesma quantidade de material. Mas... A minha dúvida era essa, se é a mesma quantidade que você está tirando, porque você está mudando a composição, né? Quando você tem a sua quebra, ou quando você muda a molécula, você não tem mais o mesmo tipo de molécula. Certo. Então, talvez o sputtering seja diferente, e você mude o número de partículas que você está tirando. Isso é para afinar a amostra, né? Porque você está afinando a amostra, o seu problema é esse, né? Sim, correto. Não só. Eu só não vou mudar o número de rendimento de sputtering se eu tiver algum tipo de sputtering seletivo. Então, aquela história de grafitizar a amostra, né? Então, eu estou só removendo hidrogênio, nitrogênio da amostra e deixando um filme de carbono para trás. Aí, de fato, você tem razão. Não, era só uma sugestão, na realidade. Mais uma sugestão, você tem tantos parâmetros que você controla, tá certo? Então, talvez seja mais um que você possa ver. E, por fim, uma outra... Eu fiquei curioso, né? Vocês que secam numa chapa quente, quer dizer, chapa quente, uma temperatura um pouco mais alta, né? Quando está fazendo a preparação na sua amostra lá no início. E não seria mais indicado colocar num ambiente seco só? Quer dizer, com algum tipo de... que você só, em vez de você botar a temperatura, só colocar junto com uma silica gel, alguma coisa parecida, para você retirar toda a umidade ou secar. Certo. Isso seria mais eficiente, talvez, do que a temperatura? Então, Se bem que você disse que não modificou, né, a amostra. Não, a gente deixa a placa a 100 graus e das nossas medidas de sublimação da amostra até 120 graus, a amostra ela sublima, mesmo a pressão atmosférica, ela não vira um líquido ou o aminoácido é degradado de alguma forma. Então, de fato, essa temperatura é boa, mas a gente não testou fazer deixando secar no ambiente seco, né? Curioso, provavelmente ficaria melhor, porque você vê que o fundo desse espectro é bem feio, então a água fez um estrago na amostra, apesar de ter mantido a amostra. Para você melhorar a umidade da sua amostra, isso que eu tinha pensado. Mas essa técnica a gente usou uma vez só, porque a gente tinha que reproduzir uns dados de uma colaboração. Em geral, a gente usa essa, que é muito mais prática, porque a gente consegue fazer várias amostras ao mesmo tempo. E isso seria um problema nesse caso que você sugeriu, porque, em geral, eu preciso de muitas amostras para construir uma coisa mais metódica. Então, aí eu teria que ter tempo, digamos, para fazer esse caso. Mas é uma coisa a se testar. Não é difícil de fazer. Cíntia, a minha experiência com secagem desse jeito é que você cria cristais muito grandes, porque seca lentamente e vai criando cristais muito grandes e tua amostra, a sua superfície fica um inferno. Então provavelmente é o mesmo problema dessa aqui que eu seco a partir Isso. da Quanto água. mais devagar você seca, pior. Uhum. O melhor de tudo é secar rápido, o quanto antes, porque você quer uma superfície bem definida, né? Certo. E se você começa a secar devagar, a vida começa a ficar muito complicada. Eu tentei fazer isso, achei que ia dar tudo certo e deu tudo errado. Nossa. Então tá bom, parabéns. Obrigada, professor. Interessante essa questão da secagem. Antes de passar para o próximo, vou usar minha prerrogativa de chair mais uma vez. Falar, já que o Neme falou de sputtering, eu queria te perguntar se quando você fala de sputtering, você está falando realmente daquele processo que é um processo secundário de cascata de colisões que resulta na ejeção de um íon, ou você está falando de outgassing? Quer dizer, se você quebrar uma ligação CC, deixando o radical CO, ele vai embora e perde massa, mas não é exatamente sputtering. Ou é tudo junto? Não, seria o primeiro caso. O segundo caso, aí eu botaria na conta da radiólise. Eu quebrei a molécula e o produto era volátil e foi embora. Ok. Então, vamos passar para o Vitor. Vitor tem perguntas. Vitor, seja bem-vindo ao seminário, por favor. Obrigado. Primeiro, Cíntia, muito interessante o seminário. Parabéns, uma complexidade enorme, né? E conseguiu chegar a um resultado que tinha um objetivo. Apesar da objeção do Manfredo, eu acho que ele tem um significado. Se desse muito menos que isso, era bastante complicado. Então, acho que é interessante tanto o trabalho quanto o resultado. Eu tenho
infinitas dúvidas, porque nunca pus a mão nisso e já tive vontade de tentar entender a fisicoquímica da radiólise, né, que é um assunto que você procura literatura e é muito pouca coisa que se encontra. E a primeira coisa que eu fiquei surpreso foi com a estabilidade do seu aminoácido. Isso não evapora no vácuo, a pressão de vapor é zero. É assim? Todos os aminoácidos são assim? Bom, os que eu medi, a gente de fato testou, deixar no vácuo, sei lá, 3 dias, a 10 a menos 7 milibar, e não vai embora. A área da banda não muda, ele está bem estável lá. A gente testou também irradiando o feixe só no substrato para ver se aparecia alguma coisa, também nenhum problema. Então, bom saber. Quando você falou, você calibrou a massa, né, de alguma maneira, mas o seu dado primário de massa você obtinha como? Como você sabia quanta massa depositava evaporava? Bom, Acho que você falou que é uma parte que foi feita para evaporação, né? Sim, a gente, dentro desse equipamento, ele tem uma balança de quartzo, então ele tem um piezoelétrico e a gente mede. Apesar de que a posição da balança, acho que ela está aqui, tá vendo? Ela está bem longe de onde a amostra está. E aí a gente não confiava muito na espessura que esse equipamento dava. Foi por isso que eu fiz essas medidas de evalho, porque uma vez que eu consegui obter os evalhos das bandas, aí eu conseguia calcular com mais precisão a densidade de coluna das amostras. Mas você não fez a calibração? Você não entrou com o dado de massa para calibrar? Sim, mas E como esse eu falei... dado primário você obtinha do quartzo? Da balança de Isso, quartzo? eu utilizo a densidade do material, que de novo é um problema, porque o fabricante me dá uma densidade do pozinho, mas quando a amostra sublime deposita, eu não sei exatamente a densidade com que ele está fazendo o filme. Então, eu teria que fazer essa medida. Eu cheguei a testar, mas era um pouco mais complicado, porque eu teria que medir o substrato, depois a massa do substrato, né, depois a massa do filme depositado, só que como os filmes são relativamente finos, a massa não variava muito, a balança de precisão que a gente tem, mesmo com 5 casas decimais, não estava dando, então eu tinha que fazer um filme muito grosso, e aí eu começo a ficar limitado pelo infravermelho, que ia começar a saturar. Ok, tá bom. Obrigado. Tem uma confusão aí, então é uma coisa difícil. Por isso que eu acabei utilizando essa outra técnica, né? Eu preferi medir o E-value, porque aí eu consegui uniformizar para a amostra toda. Legal. A alternativa a toda essa questão de evaporação, depois ter o problema do sputtering, usar alvo gasoso é pior ainda? No nosso sistema, eu nem sei como a gente faria com alvo gasoso. Tá. Na literatura que você consulta, ninguém usa gasoso? Não, ninguém faz infravermelho, para falar a verdade. Você está pensando em infravermelho, mas a produção, na questão de irradiar material biológico, ninguém usa gasoso? Ou não. Para fazer o FT, tá bom, entendi. O gasoso vai ser uma encrenca, você vai buscar outro tipo Não, o pessoal que trabalha com espectrometria de massa pode usar material gasoso. E você chega a fazer isso ou não? Alguém faz isso no grupo? Não. Eu vi algum trabalho de você chegou a fazer, né? Não eu, mas alunos de doutorado antes de mim fizeram espectrometria de massa de valina, mas também fizeram com alvo sólido, porque aqui o sisteminha que a gente tem para ionizar o material não é com feixe de elétrons, por exemplo, é com a fonte Califórnia. Mas, de fato, eu não estou me lembrando de alguém na literatura que tenha medido com amostra gasosa. Tá bom. Troca essa encrenca por outra que pode ser pior ainda, né? Pois é. Não tem. Acho que eu tenho uma pergunta que eu consigo formular aí. Você pensa no sputtering, mas o seu modelo, ele supõe que depois que você destruir a molécula, aquilo fica parado. Isso é razoável? Supor que se degrada e tudo fica no lugarzinho? Eu sinto muito estático. Acho que vai ter íons e tudo. Eu não consigo imaginar que isso vai ficar parado, que esses pedaços de molécula, isso tudo vai começar a entrar nos buracos, a ter. Você consegue observar a sua amostra depois, tirar algum tipo de dado para saber o que sobrou? Tem alguma maneira de conferir, seja a massa, seja o material que sobrou, que está lá? Tem? Como eu falei,
é possível que haja uma espécie de sputtering seletivo, né? Então você está talvez só grafitizando a amostra e retirando os compostos mais leves. A gente chegou a tentar medir Raman, mas não ajudou muito, a gente só viu uma estrutura muito feia, carbonizada. Com o infravermelho, a gente consegue ver, né, essas bandas relativas a esses polímeros, essas cadeias de carbono, mas, de fato, a gente não tem uma medida. A gente pensou em fazer cromatografia para ver o que ficava, mas a professora do departamento de química falou que a quantidade de material que a gente tinha era muito pequena, então teria que irradiar uma amostra muito grossa, e aí, de novo, a gente cai no problema de saturar o espectro no infravermelho. Teria que ser uma coisa muito bem pensada para fazer. Quer dizer, não tem massa lá para fazer nada com o que sobra. E não dá nem para raspar, porque é tão pouquinho também, né? Não vai dar certo, não tem maneira de... Fica opaco. Tá bom, foi muito dado, estou completamente aqui ponto com os seus dados, parabéns de novo, tá? Obrigada. E vamos ver se eu consigo alguma hora formar alguma pergunta e escrevo para você para saber alguma coisa aí. Tá certo, manda sim. Obrigado, Cíntia. Obrigada, senhor. Obrigado, Vitor. Bom, com relação a essa questão sobre a massa, isso deve... eu acho que para melhorar os seus dados de massa é que você tem a intenção de colocar RBS lá, é isso ou não? Ou RBS você espera outro tipo de informação? Não, o RBS a gente espera outro tipo de informação. A gente queria, de fato, combinar o RBS com o sputtering, com o FT, para tentar medir o sputtering. Mas a gente chegou a comprar um detector, só que, infelizmente, o Van de Graaff quebrou há mais ou menos 1 ano e meio, porque a correia dele partiu e a gente não consegue comprar mais, porque ninguém fabrica. E aí, infelizmente, esses dados estão parados. Uhum. Na verdade, a gente podia até combinar alguma coisa de medir aí. Mas essa informação de massa, ela viria também no RBS, se você quisesse. Né? Uhum, você sim, põe lá. sim. Qual que é o substrato que você deposita e no quê? Pois é, a gente usa, em geral, selenete de zinco ou brometo de potássio, que seria horrível para o RBS. Então, a gente teria que fazer um compromisso de, talvez... que berílio é ruim, porque é tóxico. Aí é ruim para a gente. E eu não sei também se ele é bom para o infravermelho. Talvez um compromisso seria filme de carbono. Aí medir carbono sobre carbono também é outro problema. Eu acho que essa medida é bastante difícil, mas enfim. Pois é. Bom, mais alguém tem perguntas para a Cíntia? Bom, não havendo mais perguntas, eu vou interromper a gravação.